Canal Brasil Pátria do Evangelho, segunda palestra, continuação. Jesus Cristo, segunda parte, início. Jesus e a moral cristã. Jesus, vivendo o seu tempo, construiu valores universais únicos. Pela profundidade e extensão, modificaram os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Para o Espiritismo, esses valores são conceitos fundamentais, sendo a moral cristã o eixo de sua visão de mundo e interpretação da realidade. O Espiritismo entende que o significado de Jesus encontra-se em seu exemplo de vida, fazendo e demonstrando a viabilidade de um padrão de comportamento. Foi a força de seu exemplo que deu significado à sua existência e não a série de mitos, interpretações e dogmas que foram agregados ao entendimento de sua mensagem. Portanto, é fundamental que o espírita possa fazer essas distinções. Para a doutrina espírita, Jesus, como todo ser humano, nasceu da união entre um homem e uma mulher, e não de uma forma sobrenatural. De origem humilde, não era descendente de Davi, e não possuía nenhuma pretensão ao poder temporal. O Espiritismo não recorre à ideia de milagre, que não existe para a doutrina, para justificar algumas situações de existência de Jesus. Este, ao colocar em prática o seu conhecimento e a sua capacidade mediúnica, foi interpretado, pelo desconhecimento das pessoas ao seu redor, como realizador de acontecimentos maravilhosos e fantásticos. Para entender Jesus, o Espiritismo não precisa utilizar a ideia de Messias, Salvador ou Cordeiro de Deus. Não é importante como Jesus nasceu ou morreu, mas sim como viveu. Seu significado não se encontra nas condições de sua morte. Não há necessidade de entendê-la como um sacrifício para salvar a humanidade ou tentar transformá-la em exceção através da ideia de ressurreição. Apesar de sua importância, Jesus não se confunde com Deus. Não é a sua encarnação. Era filho de Deus, como todas as criaturas o são. Deixar de confundir Jesus com Deus permite reconhecer o valor desse espírito que alcançou, pelo exercício de seu conhecimento, a compreensão do amor como lei fundamental do universo, a que nenhum homem até então havia alcançado. Considerar Jesus como divino é retirar dele uma característica fundamental, a de um ideal possível de ser alcançado, uma referência exequível para a humanidade. Jesus, para a doutrina, é um espírito que tem uma história, ao longo da qual foi construindo o seu conhecimento, diferenciando-se do nível médio da cultura terrena. Na medida em que vivenciou, em que desenvolveu experiências de vida, foi se fazendo presente, através da força de seu exemplo, da intensidade de sua coerência, da inovação e clareza do conhecimento que alcançou. O significado da síntese que construiu a respeito da existência do ser humano, da vida, pode ser avaliado em um pequeno resumo de suas ideias. Deus único é o Pai de todos. Todos são iguais perante Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o espírito, e ame seu próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e todos os profetas estão contidos nela. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Ame seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam, e ore por aqueles que o perseguem e caluniam. Aquele dentro de vocês que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Eu não digo que deva perdoar a seu irmão até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Reconcilie-se com seu adversário enquanto estiver com ele no caminho. Não julgue, a fim de que não seja julgado,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos. Por que vê um cisco no olho de vosso irmão, você que não vê uma trave no seu olho? Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Fora da caridade não há condições de se alcançar um conhecimento maior de si mesmo e da vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho, a verdade, a vida em sua multiplicidade, diversidade, alteridade. Seus ensinamentos, seu comportamento e os exemplos de outras pessoas que se identificaram com sua proposta foram desenhando, construindo um código, um padrão de referência, fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres. E, em decorrência, no amor ao próximo, na solidariedade, na tolerância, na responsabilidade pessoal, na liberdade de consciência e na moral como defesa, promoção da vida. Jesus é padrão de comportamento aberto para auxiliar as pessoas na construção do seu próprio futuro. Jesus é exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Legítima visão de Jesus. Em meio à crescente proliferação de ideias exóticas no seio do movimento espírita e mesmo em outras seitas ditas cristãs, sobremodo nos preocupam aquelas cujo resultado é a deturpação da legítima visão espírita de Jesus. Existem alguns confrades inquietos e vigilantes que desejam questionar a natureza divina e outros predicados próprios de Jesus, reconhecidos pelo Espiritismo. São pessoas dotadas de maiúscula insensatez que regurgitam suas santas ignorâncias e as torturantes cantilenas de que Jesus não é o único modelo de amor absoluto. Alegam que seria injusto que 2/3 da população da Terra, que nunca ouviram falar do Messias, ficassem órfãos de suas lições. Segundo a revista alemã Der Spiegel, o panorama estatístico de religiosos atuais do orbe é o seguinte: cristãos não católicos, 17%, cristãos católicos, 16,9%, muçulmanos, 23,1%, hindus, 13%, budistas, 6,1%, judeus, 0,2% e outros 23,7%. Observe-se que 1/3 da humanidade procura seguir os ensinamentos de Jesus, e para a crença dos outros 2/3 que não conhecem o Cristo, apesar do mundo globalizado atual, existiam e existem outros seres luminares, porém todos foram, são e serão discípulos de Jesus. Em verdade, Jesus durante milênios enviou seus emissários para instruir povos, raças e civilizações com conhecimentos e princípios da lei natural. Além disso, há 2000 anos, veio pessoalmente ratificar os conhecimentos já existentes, deixando a Boa Nova como patrimônio para toda a humanidade.
Examinando o trajeto histórico das civilizações, identificamos que em todos os tempos houve missionários, fundadores de religião, filósofos, espíritos superiores que aqui encarnaram, trazendo novos conhecimentos sobre as leis divinas ou naturais, com a finalidade de fazer progredir os habitantes da Terra. Entretanto, por mais admiráveis que tenham sido suas missões, nenhum se iguala ao adorável Nazareno. Até mesmo porque todos eles estiveram a serviço do Mestre incomparável, o guia e governador espiritual deste mundo de expiação e provas. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, escolhe dentre as 5 partes o ensino moral, o único que não está afeito a controvérsias, podendo inclusive unir todas as crenças em torno da sua mensagem universalista. Na Terra, onde se multiplicam as conquistas da inteligência, algumas resvalam e se enterram nas valas profundas das retóricas vazias, fazem-se mais complexos os quadros do sentimento amarfanhado no materialismo. Saibamos que ele, no campo da humanidade, foi o único orientador completo, irrepreensível e inquestionável, que renunciou à companhia dos anjos para viver e conviver com os homens. Nos tempos áureos do Evangelho, o apóstolo Pedro, mediunizado, definiu a transcendência de Jesus, revelando que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. No século XIX, o Espírito de Verdade atesta ser ele o condutor e modelo do homem. Para o célebre pedagogo Eugène de Lyon, o Cristo foi espírito superior da ordem mais elevada, Messias, espírito puro, enviado de Deus e, finalmente, médium de Deus. Não há dúvidas que Jesus foi o doutrinador divino e, por excelência, o médico divino, segundo André Luiz. Por sua vez, Emmanuel o denomina de diretor angélico do orbe e Sinti do amor divino. Quando Allan Kardec questionou os espíritos sobre quem teria sido o ser mais evoluído da Terra, recebeu uma resposta tão curta quanto profunda: Jesus. Sua lição é não só a pedra angular do Consolador prometido da doutrina dos espíritos, mas a régua de medida, o referencial universal, com que aferiríamos o nosso proceder, o nosso avanço ou o nosso recuo no processo de espiritualização que nos propusemos. A visão real do que somos no íntimo de nossa consciência é quão perto ou distante estamos do amado Mestre Jesus, que nos exorta a amarmos uns aos outros como ele nos amou. Amado por uns, odiado por outros, indiferente para muitos, Jesus deixou ensinamentos muito singelos, mas profundos. Ele aplicou a filosofia que difundia, desconcertando os inimigos gratuitos, granjeando apoios no povo e confundindo os restantes. Aos espíritas sinceros, culpe não perder de vista essa realidade de suma importância, a total vinculação do espiritismo com os ensinos de Jesus, o cristianismo primitivo, pela base moral comum a ambos, sem desvios impostos pelo interesse dos homens. Ele vela pela nau terrestre e se compadece de cada um de nós, facultando-os recomeço e paz. Cada palavra que o Mestre plasmou na atmosfera terrena dirige-se a todos nós ontem, hoje e sempre, independente de onde possamos estar ou do que fazemos. O meigo Galileu transcende as dimensões da análise convencional e do grau de desenvolvimento científico, moral e espiritual do maior dos nossos intelectuais, porquanto ele já era o construtor de todo o nosso sistema solar quando sequer a vida nesse planeta se apresentara. Há muitos questionamentos, principalmente de quem não é espírita, sobre como Jesus é visto e compreendido no espiritismo cristão. E a maneira mais simples, rápida e segura de responder
relembrando a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os instrutores espirituais, por sua vez, não titubearam em responder: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Para nós espiritualistas, Jesus não deve ser amado como Cristo místico, o Jesus esotérico, inventado pelos homens, que dizem ter ele ostentado um corpo fluídico, carregado de mistérios e segredos característicos de um ser sobrenatural, do suprassumo cósmico, aquele que rompeu com as leis naturais ou físicas da Terra. Na obra Gênese, item Superioridade e Natureza de Jesus, Allan Kardec explica que o Mestre Maior, quando encarnou na Terra, esteve longe de apresentar-se como um corpo fluídico. Jesus Cristo, segunda parte, fim. Olá, se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva, pois isso irá aumentar nossa importância junto ao YouTube. Se também você acredita que o conteúdo de nossos vídeos possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, se inscreva no canal e clique no sininho. Nossa gratidão pela sua ajuda e apoio. E até o próximo vídeo.